Você está no DF Acontece, agora são 7 horas e 53 minutos. Críticas. É difícil encontrar uma pessoa que saiba lidar bem com elas. Geralmente são encaradas como uma ofensa, mesmo sendo verdadeiras. Mas até que ponto as críticas podem nos ajudar a crescer? E como avaliar se ela é feita de forma construtiva ou destrutiva? Sobre este assunto, a gente conversa agora com a psicóloga Márcia Pontier. Bom dia, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa, viu? Ô Márcia, por que em geral as pessoas lidam tão mal com as críticas? Eu vejo que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o significado dessa palavra crítica, né? Um dos significados dela é que é fazer comentários desfavoráveis a respeito de coisas ou pessoas. Então, se alguém chega para você e fala, eu tenho uma crítica para te fazer, se você observar o seu corpo, isso já gera uma tensão, né? Então, a gente tem naturalmente um intuito de se defender. E muitas vezes a gente não escuta o conteúdo e fica só na defensiva, né? Na defesa. É verdade. A palavra em si, portanto, ela já tem um peso. Ela já tem um peso, né? Mesmo que eu diga assim, eu vou fazer uma crítica construtiva para você. O construtiva já desapareceu, é crítica, né? É uma crítica, mas elas acontecem e é assim que as pessoas lidam e a gente precisa aprender a tirar o que é importante daquilo para a nossa vida, né? Então, se você estiver aberto, portanto, porque acho que entra um pouco de humildade também, né? Acho que o orgulho às vezes fala mais alto, né? Exatamente. De você dizer, não, mas eu não preciso de crítica, né? Porque a gente tem essa visão extremamente positiva, de uma forma geral, da gente, né? E negativa com relação aos outros, Exatamente. Né? Então, quer dizer, se você estiver aberto para ouvir, como você falou, para ouvir, porque também você tem que saber peneirar. Primeira coisa, você tem que ouvir. Respira, né? Não dá logo aquela resposta de cara. Escuta o que está sendo dito, porque isso pode ser importante para você. É verdade. Então, uma coisa você pode ter... A gente tem que ver o contexto também, né? Uma crítica no ambiente do trabalho, de um chefe, dos colegas de trabalho, né? Você geralmente tem critérios objetivos para que aquela crítica esteja acontecendo. Então, é importante você ouvir, né? Principalmente se não é uma pessoa só que diz, né? Mais de uma pessoa dizendo, desconfia. Então, quer dizer, as críticas, elas são fundamentais ou importantes para o nosso próprio amadurecimento, porque muitas vezes a gente não consegue verificar, não vou nem dizer defeitos, mas verificar certos pontos negativos da gente, né? E um outro olhar, portanto, ele às vezes é fundamental para que a gente possa ver isso. O outro é o nosso espelho. A gente acha sempre que está abafando, entendeu? Verdade. Então, quem convive com a gente é que está vendo algumas coisas, né? Agora, é lógico, se eu vou numa postura de criticar, e aí eu acho que serve... Muitas vezes a gente tem dificuldade com a crítica, porque a gente faz isso. A gente está o tempo inteiro criticando tudo de acordo com o nosso modelo de mundo. Então, se é errado... Né? Se é diferente, não é diferente, é errado. Então, a gente já tem sempre essa tendência de criticar. Né? Então, se a gente começa a ter essa consciência, a gente começa a estar mais disposto a ouvir, a ver quem que está falando, né? Se é uma pessoa... Isso é muito importante. Isso é importante. Quem está falando, o contexto que está falando. Então, eu tenho que refletir a respeito disso. É claro que não é igual a pessoa que vai chegar para mim e aí eu vou me fechar e deprimir por causa daquela crítica. Isso não é legal. Né? Então, ficar, me falou aquilo, me expôs... Vamos começar a separar, né? O que eu posso aprender, o que pode ser possibilitador para mim e eu seguir adiante. É verdade. Né? E como a gente pode separar ou distinguir a tão famosa crítica positiva da negativa, né? Da construtiva e destrutiva? A intenção. Né? O que aquilo vai gerar para você e se aquilo realmente tem um embasamento. Porque se é uma coisa pessoal... do modelo de mundo daquela pessoa, porque não é do jeito que ela pensa, então está errado. Então, você tem que avaliar o contexto, avaliar outras opiniões, né? Se for um trabalho, se for uma coisa técnica, não ficar só com aquela visão. Avaliar realmente se a consequência daquilo que você está fazendo não é produtiva para você. Você tem que olhar o contexto. Não é uma coisa que a pessoa vai falar e aquilo vai desqualificar o seu trabalho, né? E a construtiva é refletir, pegar o conteúdo e refletir a respeito daquilo. Né? O que isso pode realmente trazer de possibilidade para a minha vida. Né? E quando entra aí a questão da característica, da personalidade, vale a pena também você ter um pouco do autoconhecimento, né? Porque essa peneira ela vai passar pelo autoconhecimento. Vai passar. Ver se aquilo tem fundamento ou não, né? Eu acho importante você falar isso, porque uma das coisas que acontecem, a pessoa que ela
reage muito a todas as críticas, não escuta nada, sempre leva aquilo para o pessoal, eu acho que ela está precisando se conhecer um pouquinho mais. Verdade. Né? Porque desconfia. Desconfia. Se ela tá, tudo que fala para ela nem escuta e ela já rebate, então, se é sempre assim, eu acho que ela está precisando se conhecer um pouquinho mais, porque ela está deixando de trocar, né? De trocar, de aprender, que isso é o mais rico, é o mais interessante, né? O ideal é que a gente, nem se eu chego para você, vou te fazer uma crítica, né? Mas se eu chego para você e eu começo a colocar, olha, eu estou vendo uma coisa, eu vi de um outro jeito, né? Ou fazer uma avaliação, por mais que a palavra avaliação ela tenha um peso, mas ela já chega mais ameno, criteriosa, né, é menos assim de cima para baixo, né? Porque é interessante isso, se você se conhece ou está no caminho, né? Porque se conhecer é difícil, está no caminho aí do autoconhecimento, se uma pessoa chega e fala algo para você e você vê que aquilo não tem embasamento, aquilo não tem por que te ofender. Exatamente. Né? E se for verdadeiro, então é você tentar mudar. E se eu tô bem comigo mesmo, que as pessoas falam o que elas querem. Falam. O que a gente escuta... E geralmente as pessoas criticam muito também, Criticam né? muito, a gente critica tudo o De uma tempo forma inteiro. aleatória, né? A gente está fazendo comparação aqui dentro, né? Mas se eu tô bem, não tem por que eu me desorganizar naquilo, porque eu tenho consciência do que eu estou fazendo, como que eu estou me conduzindo. Né? Então, esse estado interno de estar se conhecendo e estar bem é importante. Ok, conversamos aqui com a psicóloga Márcia Pontier sobre as críticas que nós recebemos. Márcia, muitíssimo obrigada. Obrigada a você. Bom dia para você. Para vocês viu? também. E obrigado você pela companhia. Nós voltamos amanhã às 7h30 da manhã. Até lá e tenha um excelente dia.